Oi, pessoal do terceiro ano. E aí, hein? Conferir o nosso vídeo de abertura da nossa unidade 3. Bom, a gente vai trabalhar aí, ó, os animais, depois de ter visto todo o conteúdo sobre agricultura, sobre o solo, tá? Agora a gente vai entrar na parte dos animais, dos bichos que vivem sobre o solo. Então a gente vai trabalhar isso agora na nossa unidade 3. Por isso eu coloquei aí esse vídeo de vários animais se locomovendo. Bom, o que é locomovendo? Vocês viram que todos os animais eles se movem de um lugar para o outro, assim como a gente se move, né, andando ou de carro ou de avião, de trem, N formas de locomoção. Os animais também possuem um meio de locomoção deles. Por isso eu coloquei esse vídeo aí para a gente observar como os animais se movimentam. E a gente vai começar na nossa página 76 esse conteúdo observando os animais. Claro que o Pitangá já está falando com a gente aí, né? Que foto legal, a rã saltando para capturar o seu alimento. Você já viu outro animal fazendo isso? Onde? Então a gente tem aí como abertura da nossa unidade uma rã, né, saltando para pegar um gafanhoto. Ela vai se alimentar. Por isso que ela está dando esse salto. E na legenda a gente tem lá, ó, que a rã se locomovendo para capturar o gafanhoto. Então ela saltou de uma folha para outra. Ela fez um pulo. É a forma como a rã se locomove. E aí a gente tem as questões para começar, que é mais ou menos isso que eu acabei de responder para vocês, né? Como os animais mostrados nessa foto se locomovem? Então a gente vê a rã saltando, ela se locomove de um lugar para o outro saltando. Número 2. Todos os animais se locomovem da mesma forma? Então, todo bicho que a gente conhece, ele sempre salta? Ou tem bichos que se locomovem de forma diferente? Número 3. Todos os animais têm os mesmos hábitos alimentares? Cite exemplos. Então, ele está querendo dizer o que com essa 3? Quer dizer, a rã está se alimentando de gafanhoto. Significa que um tigre, uma onça, um urso também come gafanhoto? Não, né, pessoal? A gente sabe que existem animais que comem só insetos, animais que comem só carne e animais que comem um pouco de tudo, um pouco de vegetal, um pouco de legume, um pouco de doce. Então tem animal que se locomove e se alimenta de formas diferentes. Bom, tia, mas o que a alimentação e a locomoção tem a ver com os animais? Por que a gente está trabalhando esse conteúdo junto? Pessoal, por quê? Os homens, antigamente, para se alimentar, eles precisavam sair do local que eles estavam e iam caçar. Para isso, eles tinham as pernas e eles caçavam com as mãos, com as lanças, fabricavam instrumentos para que pudessem facilitar a parte de alimentação deles. Beleza? Nos animais não é nada diferente. Por exemplo, um peixe que está na água, ele precisa nadar para conseguir seu alimento. Porque se ele não consegue nadar, se ele não tem o corpo preparado para nadar, ele não vai conseguir se alimentar. A mesma coisa a rã. A rã só come o gafanhoto porque o gafanhoto também é um inseto que salta e ela consegue saltar na mesma altura ou parecido com ele para se alimentar. E aí, esse gafanhoto, ele é sempre um bicho que está distante, ele é muito rápido. Então, a rã, ela tem a locomoção através do salto, porque isso facilita que ela consiga comer o inseto, né? O gafanhoto, no caso. Os insetos se mexem muito rápido e com o salto facilita para ela conseguir comer. Então, a locomoção e a alimentação, elas estão diretamente ligadas por conta disso, porque os animais vão se adaptando, né, à forma como eles se locomovem de acordo com a alimentação que eles precisam. E é isso que a gente vai trabalhar nessa unidade. Vamos lá, então, para a nossa primeira parte. A gente vai começar sobre a locomoção e depois vai entender na próxima aula um pouquinho sobre a alimentação. Página 78 do nosso livro, Conhecendo os Animais. Os animais ocupam diferentes locais no ambiente e apresentam características diversificadas, várias características. A partir de agora, vamos conhecer algumas dessas características. Então, ele começou como locomoção dos animais. Para entrar nesse assunto, a gente vai ver um videozinho e eu quero que vocês acompanhem com muita atenção. Confere o vídeo, que é um material preparado para a nossa aula de hoje. Animais aquáticos e terrestres. Os animais possuem características que lhes permitem viver em determinado ambiente, de acordo com as condições de temperatura,
a presença de luz, a quantidade de água disponível e o tipo de alimento que encontram. Segundo o ambiente em que vivem, os animais podem ser aquáticos ou terrestres. Vamos saber mais sobre alguns animais. Veja o peixe-palhaço. Esse peixe vive nos mares, em águas pouco profundas. Tem nadadeiras para se movimentar e se reproduz por meio de ovos. As baleias jubarte são encontradas em todos os oceanos e mares do mundo e se beneficiam das diferentes temperaturas. Por exemplo, conseguem alimento nas regiões mais frias e vão para águas mais quentes para a reprodução. Tem nadadeiras que utilizam para se movimentar. A girafa é o mais alto dos animais terrestres. Habita em grandes espaços abertos. Seu longo pescoço permite que alcance as folhas mais altas e macias das árvores para se alimentar. Sua pele é coberta por um pelo curto amarelo com manchas. O condor dos Andes vive nos pontos mais altos das montanhas. Em geral, alimenta-se de animais já mortos, mas também de ovos de outras aves ou de animais quase mortos. Tem um colar de penas brancas na base do pescoço. O resto do corpo é coberto por penas pretas. Com as asas abertas, chega a medir até 3 metros de uma ponta a outra. É a ave com as maiores asas do mundo. Qual é o seu animal preferido? É aquático ou terrestre? Conte para seus colegas o que sabe sobre ele. Bom, então, como eu tinha falado para vocês, né, e a gente viu aí no vídeo, existem várias formas de locomoção e os animais vão se adaptando para poder se alimentar. Então, a gente conheceu aí diversas formas dos animais se locomoverem e descobriu que animais da terra são os terrestres e os animais da água são os aquáticos. Então, a gente vai continuar a nossa leitura e eu vou fazer uma proposta de atividade bem legal para que a gente possa começar a trabalhar essa parte de animais. E aí, essa proposta de atividade vai até o final da nosso conteúdo de animais. Combinado? Bom, olha lá. Os animais podem ser encontrados em diferentes locais do ambiente, como sobre o solo, no interior do solo, em rios, lagos, mares, sobre outros seres vivos e no interior deles. Para se locomoverem de um local para o outro, os animais podem voar, rastejar, nadar, saltar ou caminhar. A maioria dos animais se locomove utilizando os membros do corpo, como as pernas, as nadadeiras ou as asas. Veja a seguir. E aí a gente tem uma imagem bem grande aí no nosso livro. Essa imagem está ilustrando um parque e tem uma menina caminhando ali nesse parque. Bom, vamos lá entender o que tem em cada parte dessa figura. Então a gente tem ali num lado os passarinhos, tem um passarinho azul, um passarinho laranja e está escrito lá: alguns animais têm asas, o que lhes permite voar. Esse é o caso das abelhas, das borboletas, de algumas aves e dos morcegos. Então a gente tem os animais que voam, né, que têm a asa e o corpo todo preparado para que possam voar. Embaixo a gente tem ali no riozinho. Outros animais têm os membros em forma de nadadeiras. Isso lhes permite nadar, como é o caso dos peixes, dos golfinhos, das baleias e das tartarugas marinhas. Então, outros animais têm o corpo preparado para nadar. Lá no outro cantinho aqui, ó, a gente tem uma cobra, vocês estão vendo? Existem animais que não possuem pernas, nem asas e nem nadadeiras. A serpente e as cobras cegas, por exemplo, não têm membros e elas utilizam o corpo todo para se locomover, rastejando-se. Então, eles não têm perna, não têm asa, não têm nadadeira, eles usam o corpo. Esses animais usam o corpo para rastejar. Aí, o cachorrinho da menina que está andando no parque, a gente tem ali. Muitos animais são capazes de caminhar. Alguns caminham sobre 2 membros, como o ser humano, né? Nós seres humanos, 2 pernas, conseguimos caminhar. Outros caminham sobre 4 membros, como o cachorro. Então, nós, seres humanos, caminhamos sobre 2 pernas,
né, as nossas pernas, e os animais, os outros animais, como o cachorro, conseguem caminhar usando os 4 membros, né, 4 pernas, 4 patinhas ali, que conseguem fazer com que eles se locomovam. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Nós vamos na página 80 realizar as atividades e eu vou passar uma tarefinha aí que a gente vai iniciar, que eu falei para vocês, do nosso projetinho de pesquisa. Página 80, exercício 1. Identifique o principal tipo de locomoção dos animais a seguir de acordo com a legenda abaixo. Então, eu tenho ali a cor azul, ele nada. A cor verde, ele voa. A cor vermelha, rasteja. E a cor amarela, ela caminha. Então, preste atenção nas questões, analise cada imagem apresentada, reflita sobre o animal apresentado. Essas etapas vão ajudar a realizar as respostas assertivas de forma correta. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho alguns passarinhos, umas imagens de passarinhos, de peixes, de pessoas, de formigas, de insetos, enfim, uma porção aí de animais. A gente tem o bem-te-vi, tem o peixe-palhaço, minhoca, elefante africano, cavalo marinho, pinguins. Tem todos esses animais aí nessa primeira página. O que vocês vão precisar fazer? Tá vendo que cada imagem tem um quadradinho pequenininho do lado? Vocês vão precisar pintar de acordo com a legenda esse quadradinho. Então, se o animal voa, eu vou pintar de verde. Se ele nada, de azul. Se ele rasteja, de vermelho. E se ele caminha, amarelo, tá? Então, esse é o nosso primeiro exercício. O número 2, ele está dizendo: os animais abaixo utilizam principalmente as pernas para se deslocar. Complete cada espaço com o número de pernas correspondente. Então, eu vou colocar aí nas letrinhas a quantidade de pernas de cada animal possui, tá? A gente tem a foto de um ser humano. Sim, o ser humano ele é considerado no reino animal como uma espécie de animal, né? Bom, o ser humano ele tem quantas pernas? Olha, quase que eu falei a resposta. Letra B. Essa formiga falsa tocandira, ela tem 2,5 centímetros de comprimento, ela é pequenininha, tem sempre aí os centímetros de comprimento das imagens, né? Quantas pernas ela tem? O cateto tem aproximadamente 1 metro. Quantas pernas ele tem? A aranha marrom, muito perigosa, ela tem quase 3 centímetros. Quantas pernas ela tem? E a galinha? Quantas pernas essa galinha tem? Vocês vão colocar aí a resposta. Número 3 agora. A gente tem umas imagens aí. Vou diminuir para que vocês possam acompanhar certinho. Eu tenho a imagem de alguns animais. Então, eu tenho A, um cachorro, B, um pato, a letra C, um cavalo. E aí, do outro lado, embaixo, no caso do livro de vocês, eu tenho aí as pegadinhas, né? Tem umas pegadas de várias formas. Então, cada bichinho tem um formato de pegada diferente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a pegada que está relacionada ao animal, a letrinha correta. Então, se essa primeira aqui for do cachorro, pensa bem, eu vou pôr a letrinha do cachorro, a letrinha do cachorro é A. E aí, por diante, tá? Vai fazer 1 a 1. Presta atenção no formato dessas pegadas, hein? Bom, e agora? Agora nós vamos para a nossa atividade. Como vai ser a nossa atividade? Gente, vai ser super legal. Que atividade que a gente vai fazer super bacana, né? Nós vamos escolher um animal. Ai, tia, que animal? Ah, pode ser um animal aquático ou um animal terrestre. Vocês vão escolher um animal que vocês gostem. Mas esse animal ele precisa existir, tá bom? A gente precisa saber que esse animal existe e que saiba que dê para colher mais informações sobre ele. Eu vou mandar um videozinho para vocês sobre algumas técnicas de como desenhar uns animais aí na folha e ficar bem legal. E a gente vai aprender a desenhar eles de forma super simples. Usando esse vídeo, eu escolhi um animal. Qual é o meu animal? Eu escolhi um tubarão. Estão vendo um tubarão? Ele é um tubarão bem bonito, tá vendo? E eu usei nesse tubarão aqui a minha mão para desenhar. Tá vendo? Ele tem o formatinho da minha mão. Usei a mão para desenhar. O que vocês vão fazer? Depois de desenhar, de pintar bem bonito, vocês viram aqui, ó, que eu pintei com a canetinha. Vou aproximar para vocês verem. Tá vendo? Para pintar com a canetinha, demorou um pouquinho, pessoal. Eu catei a canetinha, fui fazendo tracinho, porque eu não posso passar ela de cima para baixo. Eu só tenho que usar ela no movimento. E pintei de canetinha. Ficou assim bem forte. Se você tem tinta, se vocês quiserem usar o lápis da Faber-Castell, que vira tinta quando eu passo um pouquinho de água, também dá para fazer.
E aí vocês vão escolher um animal, se quiserem pegar do vídeo, tudo bem, se quiserem desenhar do jeito de vocês, tudo bem. E o que eu vou fazer? Bom, hoje na aula eu não aprendi que existem animais aquáticos e existem animais terrestres. Bom, no meu tubarão, eu deixei alguns espaços aqui em branco. Não deixei? Conseguem ver? O que eu vou fazer? Eu vou pôr a primeira informação que eu descobri. Eu não descobri que os animais aquáticos, eles possuem nadadeiras? Meu tubarão não possui nadadeiras? Então eu vou escrever nessa partezinha de branca, em algum lugar branco, o que esse animal é. Então eu vou escrever aqui no meu, ó. Ele é aquático. O que eu fiz? Eu escrevi então na folha. Aquático. Tá vendo? Então a minha folha ficou assim. E a minha primeira informação, ele é aquático. Eu não preciso escrever isso grande, tá? Porque vão mais informações aqui na nossa folhinha, no nosso canto de folha. Por isso que é importante deixar uns espaços em branco, porque a gente vai encher de informações sobre esse animal. Então, a primeira informação que a gente descobriu hoje é que esse animal, o animal que vocês desenharem aí também pode ser terrestre ou aquático, mas o meu, ele é aquático. Então, eu escrevi aqui e eu posso passar a canetinha por cima, tá? Para ficar mais forte. Eu escrevi esse daqui como exemplo para vocês possam perceber o tamanho que eu escrevi, o tamanho da folha que eu utilizei. Beleza? Então, é a primeira informação do meu animal que eu escolhi, é um tubarão, e ele é um animal aquático. Vocês vão fazer isso para a atividade de hoje, e conforme forem passando as nossas aulas, a gente vai descobrir mais informações sobre o animal que a gente escolheu. No final da aula, né, no final de toda essa parte que a gente trabalhar sobre animais, a gente vai ter uma ficha com informações desse animal que a gente escolheu. E quando a gente voltar, a gente vai poder trocar essas informações sobre os animais que a gente descobriu várias coisas sobre ele. Beleza? Esse é o exercício aí que vocês vão fazer com a atividade de hoje para começar esse conteúdo sobre animais. E para a nossa próxima aula, eu vou pedir uma listinha de material que a gente vai precisar fazer uma lembrancinha, de ciências aí, para entender um pouco sobre esse material. Então, eu vou mandar para vocês uma listinha de material para que veja se vocês têm esse material em casa, se não tiver, se tiver como providenciar a compra desse material, mas é material simples que a gente vai usar, tá? Não é uma coisa cara, não é uma coisa que precisa de muito dinheiro para usar. Mas é claro, se vocês não tiverem como buscar, se a mamãe e o papai não tiver como buscar esse material, vocês mandam na plataforma para a tia dá um jeito de pensar numa outra forma de fazer essa atividade, tá? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de bicarbonato de sódio e amido de milho, a maisena ou outro, tá? O bicarbonato de sódio a gente vai usar 2 copos, 2 xícaras. Então, vai precisar de uma quantidade maior assim de bicarbonato de sódio, que eu acho que um pacotinho a gente não vai conseguir usar, tá? Mas eu vou mandar a quantidade certinha aí para vocês, para que a gente possa fazer a nossa atividade de semana que vem. Combinado? Por hoje é só. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Aproveitem aí para caprichar nesse desenho, tá? Escolhe um desenho bem bonito para ficar um quadro de informações bem bacana. E assim que vocês pintarem e colocarem a primeira informação do quadro desse animal, colocar se ele é aquático ou terrestre, já manda uma foto para a tia, porque eu tô curiosa, tô louca para saber qual animal que vocês escolheram. Um beijão e bom final de semana.